atraso, né? Vamos dar início aos nossos trabalhos. Bom, no dia 27 de agosto de 1962, foi promulgada a Lei 4.119, que regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil. 40 anos depois, temos motivos para comemorar. Hoje somos 118.500 psicólogos inscritos no Conselho Federal de Psicologia, destes 14.903 em Minas Gerais e 1.027 no Espírito Santo. Ao longo destes 40 anos, a profissão vem se firmando e legitimando a sua prática. Com novas frentes de atuação, a psicologia encontra-se cada vez mais inserida no mercado de trabalho e o exercício da profissão amplia-se para além das paredes do consultório, inserindo-se cada vez mais no contexto social da atualidade. A psicologia está presente nas políticas públicas, nas práticas inovadoras em saúde, nos projetos que buscam conquistas sociais e direitos de cidadania, no trânsito, na educação, nas organizações, no esporte. Não podemos ignorar, no entanto, a conjuntura em que vivemos, onde o cenário político, econômico e social apresenta-se sombrio, oferecendo perspectivas pouco otimistas para a sociedade brasileira. O desemprego, a violência, as desigualdades sociais são desafios para subjetividades de homens e mulheres que, em condições externas muito pouco favoráveis, têm que buscar alternativas cotidianas para as suas vidas que adquirem o tom de desafio. Nesse contexto, a luta pela garantia de mercado é presente, as posturas corporativas se acirram, as disputas políticas entre profissões na busca de reconhecimento e legitimidade tornam-se visíveis. A psicologia, nestes 40 anos, tem dado passos largos não só na abertura de novos mercados de trabalho, como na construção de alternativas de intervenção no cenário social brasileiro, que nos dá motivos para mais uma vez comemorar. Minas Gerais teve grande contribuição nesta trajetória, na construção do saber, no amadurecimento da prática da psicologia. Nosso estado teve um dos primeiros conselhos criados, estabelecendo tradição no Brasil. O Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região, decidiu comemorar esta data, homenageando os psicólogos mineiros e capixabas, todos aqueles que contribuíram com seu trabalho cotidiano para a construção de nossa profissão. Na programação dos 40 anos da psicologia, teremos um ciclo de debates que se inicia hoje e que se estenderá até o mês de novembro, onde temas de interesse da categoria serão abordados. No dia 27 de agosto, dia comemorativo da regulamentação da profissão do psicólogo, será feita a apresentação do espetáculo Ora Pro Circos com o grupo Trampolim em um espaço público aberto aos psicólogos e a toda a população de Belo Horizonte. No evento de hoje, que faz a abertura do ciclo de debates, buscaremos refletir sobre os aspectos históricos da profissão, resgatando sua identidade, seus avanços e conquistas. Será prestada uma homenagem aos ex-presidentes do CRP 04. Os psicólogos mineiros serão simbolicamente homenageados através de seus representantes, os palestrantes desta mesa. Para dar início a esta solenidade, convidamos para compor a mesa o presidente do 10º plenário, Milton dos Santos Bicalho, e os palestrantes profissionais que muito têm contribuído para a trajetória da psicologia como ciência e profissão. Gostaria de convidar para compor a mesa o Dr. Célio Garcia, licenciado pela Sorbonne, em Paris, com diploma do Instituto de Psicologia
e doutorado pela UFMG. É autor do livro Clínica do Social e organizador de cursos e conferências de Alain Badiou no Brasil. Convido o colega Wilson Soares Leite, psicólogo clínico, ex-presidente dos Conselhos Regional e Federal de Psicologia e ex-professor na UFMG e na FUNEP. Convido Raquel Correia Ferreira, psicanalista, esquizoanalista e analista institucional, fundadora do Núcleo de Psicanálise, Estudos e Práticas Institucionais. Oliveira e Silva, mestre em saúde comunitária, doutorando em saúde coletiva pelo UFRJ e consultor em comportamento na TV Cultura. É ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia. Gostaria de anunciar a presença de Simone de Oliveira Franco, coordenadora de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. Sérgio Augusto Alves de Oliveira, conselheiro do Conselho Estadual de Saúde. Só para bater palmas no final. José Francisco da Silva, psicólogo, ex-secretário da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos e candidato a deputado estadual. Sócrates de Araújo, presidente da Associação Verde de Esperança. Rosângela Grace Macedo, representante do IEPSE. Vânia Carneiro Franco, coordenadora de Psicologia da PUC Betim. Oscar Hilário, presidente da SUSAM, Associação de Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais. Nelly Carolina de Jesus, do Fórum Mineiro. Ana Rita Trajano, presidente do Sindicato de Psicólogos de Minas Gerais. Agora pode... Presidente Milton Bicardo. Boa noite. Assim. Quero cumprimentar os presidentes. Boa noite. Boa noite. Se você não responder, eu vou continuar falando boa noite. Quero cumprimentar todos os presentes e falar da minha alegria de estar aqui nesse dia hoje. E quando eu estava me preparando hoje para estar falando para vocês, eu estava me dando conta, né, que vou estar falando de uma história em que não me contaram, uma história que vivi boa parte dela. Não sei se isso que de fato também diz que você está há muito tempo, né, você de alguma forma diz que já há algum tempo eu estou nesse percurso, me deixa à vontade para estar aqui falando. Bem, uma vez cumprimentar a todos, estamos aqui reunidos em sessão solene para comemorar os 40 anos da psicologia no Brasil. O Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, Minas Gerais e Espírito Santo, fez um amplo convite aos psicólogos e reúne-se em sessão solene para comemorar os 40 anos da psicologia. O estilo que escolhemos para fazê-lo, pensamos estar em acordo com a compreensão que temos do nosso fazer e o modo de atuação política que temos. Corremos o risco de sermos injustos, mas optamos por homenagear, através dos 4 aqui nomeados, aqueles que envidaram esforços para que esta profissão, em apenas 40 anos, tenha conseguido a inserção na sociedade que tem hoje. E não foram poucos esforços,
pois além do pequeno espaço de tempo, 40 anos, para o desenvolvimento de uma profissão, o ambiente que ensejou sua Constituição não era favorável ao seu projeto de nascimento, não predizia os alvos que tem podido atingir, particularmente no Brasil. A psicologia se introduz no Brasil, envolvida com o projeto desenvolvimentista da época, e se realiza sob o domínio do positivismo em sua forma acabada. Sua importância aí se resume ao que pode ser instrumentalizado. Os compromissos com a efetividade não permitem questionamentos, instala-se com protocolos bem claros de um saber garantido pelo mito da neutralidade científica. Logo depois, se abate sobre a sociedade brasileira a ditadura militar, o que não parece perturbar muito os ocupantes das organizações dos psicólogos. A história mostra que, apesar de um rotundo não do professor Arlen Bessa, foi aprovada uma homenagem a um general ditador. É preciso falar dessa pré-história da psicologia, pois isso melhor nos valoriza considerando onde já estivemos. Os conselhos vão se democratizando, os sindicatos, as associações científicas se constituindo, o movimento estudantil adquire força e expressão no entorno do movimento social, que passa a ter uma força importante naquele período da história do Brasil. Final da década de 80, o Conselho Federal de Psicologia se organiza internamente, ocupa com clareza o lugar de órgão de controle conforme a determinação legal, estabelece relações democráticas com os regionais, cria condições para as transformações que o sistema conselho viria a protagonizar. Com o Congresso unificado em 1996, um novo arcabouço institucional é dado ao sistema conselho e é marcado o primeiro Congresso Nacional com um caráter de Congresso político. A partir dele, o sistema conselho passa a colocar as bandeiras políticas da instituição, passando a se colocar como um ator social no processo de redemocratização do país. Da perspectiva da profissão que nascia, sua inserção, ela se adequou às circunstâncias da época. Foi um tempo em que o terrorismo de Estado se expandia. O privado e o familiar tornam-se refúgio contra os terrores da sociedade. Assim, nega-se o que acontece fora e volta-se para o que acontece dentro de si e de sua família. As classes médias urbanas tornam-se ávidas consumidoras das práticas psi em curso. A paz de consciência dos profissionais psi é garantida pela providencial neutralidade científica. Uma comodidade que é questionada na medida em que outros atores vão chegando no bojo dos questionamentos e mobilizações pelo fim da ditadura militar. Apropriamo-nos da nossa obrigação de rebelar contra aquilo que não é ético. Certamente, são diversas intervenções da psicologia e do campo psi de enfrentamento ao regime militar e suas consequências nefastas. A Clínica Social de Hélio Pellegrini no Rio de Janeiro é uma referência. Talvez seja o projeto clínico do Grupo Tortura Nunca Mais a expressão de um enfrentamento com a prática, um outro discurso. Que talvez a gente devesse lembrar também as companhias que tivemos para esse processo, os argentinos, Saidon, Bauléu, Baisbli, Saidon, uruguaios, César Campos, Romualdo Damaso. Alguns atores que também, psicólogos ou não, mas fizeram parte desse processo intensamente. É claro que essa escolha de citar nomes, a gente sempre corre o risco de estar esquecendo muitos outros, né? Bem, Deleuze, em uma conversa com Foucault, afirma que nenhuma teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro. E é preciso a prática para atravessar o muro. E a psicologia foi em encontro com seus muros. O hospício foi um deles. Insere-se no movimento social, movimento da luta antimanicomial, deshospitalização, serviços substitutivos, associação de usuários, associação de familiares, conjuntos de revezamentos, na expressão de Deleuze, a produzir novas referências teóricas, novas práticas. E os muros se sucedem,
na questão da criança e do adolescente. Lançamos a campanha para nossas crianças nem cadeia nem caixão, colocando-nos contra a redução da idade penal. Participamos da construção de referências teórico-clínicas para a intervenção na diversidade de questões, organizações, problemas e arranjos dos diversos segmentos da sociedade brasileira têm nos colocado, particularmente os mais pobres. Realizamos a primeira mostra de práticas em psicologia, com a apresentação de 1.400 trabalhos, o que fala da pujança dessas práticas pelo Brasil afora. Tomamos posição diante da questão da diversidade sexual, entendendo que ninguém pode ser discriminado por sua opção sexual. Desenvolvemos articulação com os movimentos contra o racismo, denunciamos diversas formas em que ele se dá e apoiamos a produção de conhecimento sobre as questões relativas à subjetividade negra. Desenvolvemos articulação com os psicólogos da América Latina e do Caribe, que promete ser uma parceria que trará frutos quanto à nossa condição de compreender e responder às questões sociais que afligem a todos nós. Bem, depois de elencar os diversos passos que conseguimos dar, poderia-se entender que estamos no melhor dos mundos. Não é verdade. Reconhecemos, sim, que temos algo a comemorar. Temos o bom senso que, enquanto profissão, andamos muito, mas estamos num patamar ainda pouco razoável. Isso não apenas para a psicologia, pois vivemos um momento muito grave da vida nacional. Problemas que até algum tempo eram associados à economia. O que não nos permite hoje, nos dias atuais, termos ilusão. É um quadro gravíssimo que vivemos hoje. Há uma passagem de Milton Santos em que ele diz: antes, a condenação de guerras e outras formas de barbárie se justificava pelo próprio fenômeno. Mas eram momentos infelizes da história, que pareciam retornar ao seu curso quando a vida civilizada retomava os seus direitos. Agora, talvez a tarefa que se nos coloca seja trabalho, muito trabalho, enquanto ciência, enquanto profissão. Se de fato nós fizemos boas leituras, as melhores leituras, se fizemos os melhores encaminhamentos, certamente somos atores importantes na travessia que precisamos fazer para uma sociedade civilizada. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. E por que comemorar? Aqui eu digo com Tiago de Mello: faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Boa noite, muito obrigado. Bem, damos sequência à nossa mesa. Eu passo a palavra a Wilson Soares Leite, que já foi apresentado, os palestrantes e homenageados da noite. Boa noite, colegas. Vou dispensar as formalidades dessa introdução. Na realidade, me convidaram para, como eu tenho pesquisado a história da psicologia em Minas Gerais, me convidaram para falar um pouco dessa história. É óbvio que é pretensão falar de 40 anos de história da psicologia em 20 minutos, né? Assim, com tantos atores, com tantos eventos. Eu pensei em escrever coisas, né? Depois eu falei, pô, mas vou escrever o quê? Como é que eu resumo essa história? Então eu optei por dar muito mais um testemunho do que eu vivi, né? Do que eu senti lendo sobre esses atores da nossa história, conhecendo algumas coisas, algumas histórias, passagens, uma coisa mais da ordem do meu vivido mesmo, da ordem do que eu senti, algumas coisas que eu pude, né, ler ou que eu pude reler, né, de pessoas que eu tive a sorte, a oportunidade de participar, de conviver com elas, de momentos da história da psicologia que eu tive a sorte de poder participar também. O que uma pergunta que fica muito, né, nessa leitura, nesse tempo que eu tenho trabalhado esses documentos, às vezes entrevistas com profissionais,
né, uma questão que sempre me ficou na cabeça: o que move essas pessoas, o que moveu essas pessoas naquele momento em direção à psicologia, o que significa isso? Hoje a gente ainda conversava ali com o Marcos Vinícius, essa pergunta retornou, né? Ele estava colocando pelo contato dele com a moçada hoje, né, via entidade, o que move o pessoal hoje. A gente tem contato com histórias humanas muito interessantes, a começar de quem nós podemos considerar, sem sombra de dúvida, a fundadora da psicologia em Minas Gerais, que foi a dona Helena Antipop. A psicologia aqui começou, do ponto de vista formal, fazendo uma regressãozinha teórica aí, o Pedro Parafita tem um artigo em que ele faz 3 divisões da história da psicologia em Minas. Uma que ele chama de pré-história, uma outra que ele chama de proto-história e uma outra que ele chama de história propriamente, né? A pré-história seria exatamente um momento em que a psicologia era um tipo de conhecimento, um tipo de saber, né, muito mais um tipo de questionamento, um tipo de investigação que acontecia nos seminários, né, católicos principalmente, né, no Caraça, nos padres, naquela exortação muitas vezes moral, né, muitas vezes ética no sentido mais moral, né, aquela visão pedagógica que a igreja às vezes passava, na educação do filho e tal, e que às vezes os religiosos, né, tinham produções na direção de um certo saber psicológico, ou pelo menos assim entendido, eram ideias psicológicas. Depois também, né, acontecia isso em algumas escolas de direito, acontecia nas escolas de medicina, teses, alguns cursos, alguns profissionais que introduziam certos conhecimentos, até mesmo a psicanálise, alguns conceitos de psicanálise e alguns cursos que eram esparsos, e a gente não tem, eu pelo menos não tive uma possibilidade de levantar isso de uma forma mais exaustiva para a realidade mineira. Há uma pesquisa muito interessante, muito vasta a respeito dessa realidade no Brasil, feita pela Massime de São Paulo, que é exatamente a história dessa psicologia feita pelos médicos, pelos professores, etc. Não vem muito ao caso aqui, que seria então essa pré-história. A própria história seria, na definição do Pedro, uma história que começa com a vinda, né, do que ficou sendo chamada a missão europeia, que era Leon Walter inicialmente, depois Dona Helena Antipop, um grupo, né, que trabalhava em Genebra e que veio para lidar com educação, né, veio para trabalhar na então criada Escola de Aperfeiçoamento, que era uma escola voltada para o aperfeiçoamento dos professores. E na realidade foi um primeiro centro de formação de psicólogos. O segundo centro vai ocorrer depois, que eu costumo brincar que para mim foi a primeira escola de psicologia, e o Célio esteve lá, né? É o DOT, do Banco da Lavoura, que foi um grande serviço de psicologia. Nós vamos falar talvez um pouquinho dele aí. Mas a Dona Helena então inicia isso, e o próprio percurso dela, o filho dela tem um livro chamado Entre Dois Continentes, que ele relata muito da vida pessoal dele, e tem algumas passagens interessantes que dá para ver a fibra dessa mulher que saiu de um país depois de uma guerra, de uma revolução, né, enfrentando dificuldades de sobrevivência e buscando desenvolver um trabalho com até a rigidez, né, e a qualidade, a exigência intensa que ela tinha consigo e com os próprios alunos, o pessoal que trabalhava com ela, a ponto dela, mais ou menos à beira da morte, dizer que ela tinha vergonha de estar morrendo pelo tanto que ela tinha para fazer e não ia dar conta de fazer, né? Então, assim, um nível de exigência, de compromisso com aquilo que ela fazia, que nós vamos encontrar isso nesses desbravadores do campo da psicologia, nesses iniciadores da psicologia. Eu escrevi recentemente um artigo que talvez deva ser publicado sobre isso, e que eu termino assim fazendo uma certa desculpa por um certo ufanismo do artigo. E aqui eu reconheço que a minha fala vai ser de certa forma ufanista também,
muito porque nós estamos fazendo uma homenagem a uma história, né, a todo um trabalho de construção de uma profissão, de um saber, de uma profissão. É óbvio que são pessoas, né, são sujeitos humanos e, como tal, né, eles têm todas as falhas, as faltas, as lacunas que vão ficando nesse percurso. Mas acho que hoje vale a pena a gente recordar essas vitórias e essas lutas, esses muros enfrentados. Então, é muito interessante ver a pessoa humana. Para mim foi muito importante ver a pessoa humana da Dona Helena, né? Como que ela, a sensibilidade principalmente, né, que eu considero hoje, depois de alguns anos, né, de profissional, de vida profissional, considero fundamental ainda para o nosso exercício profissional. Isso que é uma coisa da ordem de uma sensibilidade, de uma certa percepção, mais que isso, né, de sensibilidade mesmo é a palavra que me ocorre, dela para o problema humano. Uma pessoa que chegou aqui, vinda de um outro país, para fazer um trabalho na área de educação, né, contratada com um salário, né, segundo eu soube, um salário muito bom para a época, né, o Estado pagava muito bem naquela época, né, e tinha uma vida muito boa, mas ela tinha essa sensibilidade social de estar olhando para a sua nova terra e começou a ver, né, aqueles meninos que distribuíam jornais e que não tinham, né, não tinham nenhuma educação, né, distribuíam um veículo de educação, de cultura, que era um jornal, e eles próprios eram analfabetos. Tá? Desenvolveu, né, um trabalho com essas crianças, a Casa do Jornaleiro, né, foi durante muito tempo um centro de formação desses meninos. A Sociedade Pestalozzi, né, voltada para as crianças deficientes, né, que depois ela vai criar essa palavra de excepcional, né, exatamente para fugir do conceito de retardo mental, de retardo, né, que era o conceito mais usado. Quer dizer, uma pessoa com uma sensibilidade, ela interfere na cultura, ela interfere na cidade como uma cidadã que não era brasileira de direito, mas que assumiu profundamente essa cidade em que ela vivia. Eu vejo aí uma semente do que a gente tem, eu como tempo que eu pude militar nas entidades de psicologia, que sempre, de certa forma, me moveu, e eu acho que moveu a muitos, no sentido de tornar a psicologia mais presente no que é constitutivo dela, que é exatamente o seu sentido social, né, o seu compromisso com o sujeito humano, com a melhoria da qualidade de vida no sentido mais geral. Então a história, a começar de Dona Helena, depois vem Pedro, para citar alguns nomes, né, porque é impossível citar todos, é óbvio, mas o Pedro vai fazer uma segunda passagem, Pedro Parafita de Besta, que é uma pessoa que felizmente continua, está vivo aí entre nós, né, e lúcido. Há pouco tempo eu pude entrevistá-lo dentro desse projeto. É uma pessoa que teve uma disponibilidade, uma disposição de trabalho assim, edificante mesmo, a forma como ele pegou, ele mesmo reconhece que assumiu uma cadeira de psicologia sem conhecer nada de psicologia, que a Dona Helena falou, você vem me substituir, ele era um aluno dela. Então ele disse que assinou umas 40 revistas do mundo inteiro, tudo que ele pôde, e começou a devorar aquelas revistas, a ler aquilo para tentar entender alguma coisa. O Antônio Luiz estava me dizendo ali, né, agora mesmo, que foi o Antônio Luiz é um ex-professor meu, né, uma pessoa muito importante na formação da psicologia aqui também. Estava contando como é que começou o curso de psicologia na Federal, quer dizer, era ele, o Galeno e o Pedro como diretor, e mais um outro, que eu não sei o nome agora, mas os três tinham que dar aula, né? Chegava na escola, hoje eu vou dar aula de que hoje? Hoje você vai dar estatística, não, hoje você vai dar... Então, assim, foi uma ciência, um saber criado, construído a partir da luta de indivíduos, né, muitas vezes luta abnegada, né, muitas vezes uma luta onde as pessoas sabiam das faltas, sabiam do quanto faltava desse saber nelas e procuraram superar, né, da forma possível essas limitações. E a psicologia foi crescendo, foi sendo construída a partir desses heróis, vamos dizer. Né? Depois
dessa etapa, né, de Dona Helena, começam a surgir núcleos ligados à psicologia do trabalho, né, no SENAC. Depois o Pierre Vaio é chamado para montar o SOT, né, que foi um centro de desenvolvimento na área de trabalho, ligado ao Banco da Lavoura. Aí é que eles formam uma equipe, onde traz o Djalma para coordenar um grupo. Depois vem o Célio, né, que estava chegando da França, foi te buscar lá, né, Célio? Tu estava chegando, né? Quer dizer, o Célio vai trazer uma contribuição importante. Esse grupo vai trazer o Célio era o grande craque na dinâmica de grupo, né? Nessa área de psicologia de grupo. E aí eles têm uma produção muito grande nisso. É um núcleo que foi berço dos trabalhos de psicodrama, né? Os cursos, quando Anne Schutzenberg veio dar um curso aqui a convite do Pierre, isso está ligado ainda ao trabalho no DOT. É um grupo que além do trabalho lá, foi berço, de certa maneira, para a psicanálise, na medida em que os primeiros que iniciaram a psicanálise aqui, o grupinho que foi buscar o Malomar para começar a dar a formação aqui, era de lá, quer dizer, a Elza e mais o Djalma, mais o Jarbas, né, foram esses três que conseguiram trazer o Malomar e começar a iniciar um trabalho de psicanálise. Enfim, é um núcleo que deu um impulso muito grande na psicologia naquele momento, né? A psicologia foi crescendo com núcleos surgindo a partir, inicialmente, desse trabalho de Dona Helena, depois do Pierre. A Sociedade Pestalozzi foi um centro, né, de desenvolvimento, talvez um dos primeiros espaços do que poderia ser chamado uma psicologia clínica, quando a Dona Helena pede ao Pierre para montar lá um consultório. Inicialmente se chamou de, se não me engano, de psicopedagogia, uma coisa assim, que era voltada ainda para a pedagogia, mas que começou a ser, na realidade, um consultório com atendimentos psicológicos próximos de um trabalho clínico. Então, pelo que eu pude pesquisar, um dos primeiros trabalhos assim, mais de consultório clínico, no sentido de consultório, né, estaria nesse consultório. O Detran, ele é um outro centro que vai surgir um pouco depois, né, com a criação do laboratório não chamar, era um centro de teste, né, de avaliação psicológica. Era um primeiro centro de avaliação psicológica. Imediatamente, quando ele foi fundado, eles trouxeram equipamentos, em 51, se não me engano, trouxeram um laboratório enorme de testagem, e aí treinaram esse pessoal. Acho que em 53 começaram os primeiros testes psicológicos de avaliação de motorista. Depois disso conseguiram, né, uma resolução que obrigava, né, ao motorista a ter essa avaliação. Quer dizer, a psicologia foi crescendo a partir desses trabalhos desenvolvidos de forma, muitas vezes, sempre de uma forma pioneira, e muitas vezes tendo que inventar, né, inventar instrumento, inventar teorias que sustentassem aquelas práticas. Essa pré-história, ela mostra esse trabalho, um trabalho calcado no esforço individual, no esforço de grupos pequenos, de pessoas, muito centrado no trabalho de pessoas, de indivíduos que sustentavam práticas, que sustentavam brigas, às vezes, como o caso do próprio professor Parafita, que já mais tarde, né, no final da década aí de 60, depois de ter fundado os cursos de psicologia da Católica, o curso da Federal, ele tem que esbarrar com a Revolução, né, com a ditadura em 68, peitar literalmente os militares que queriam invadir a Fafiche, o que lhe rendeu posteriormente a demissão, o afastamento da Fafiche e a perda dos direitos políticos, etc. Quer dizer, nós temos lutas de psicólogos ao longo dessa história que são muito interessantes, né? E à medida em que a psicologia passa a ser reconhecida como profissão em 62 e que começam os cursos de psicologia, o da Católica começa aí no final da década de 50, eles foram mais espertos e montaram isso por volta de 58, 59,
E a federal, ela é montada em 63, comecei em 63, que ela começa a funcionar. À medida que começaram a ter os cursos e que tinha regulamentação, começa uma outra história da psicologia. Nesse mesmo momento, já tinha um movimento para a criação dos conselhos, já tinham todo um trabalho de envolvimento de associação brasileira e já tinha uma liderança aqui trabalhando nessa direção de criação dos conselhos, o próprio Pedro, a Sociedade Mineira de Psicologia, que foi uma outra entidade importante como entidade formadora dos psicólogos em Minas, porque era um centro de discussão fundada também por Dona Helena, quer dizer, Dona Helena esteve presente aí nesse começo em vários pontos, né? A sociedade teve um papel importantíssimo na construção desse saber, na medida que desenvolveu pesquisas que hoje a gente pode até ler os documentos e achar que são banais, né, ou formulações teóricas que a gente pode ler e falar, poxa, mas isso aqui é banal, mas são formulações de uma época, né, de um saber que estava se iniciando. É muito interessante ver como que as pessoas estavam trabalhando para construir isso, às vezes do nada, né? Ela foi muito importante depois no trabalho para a criação da profissão, na luta pela Lei 4.119, que cria a nossa profissão, que é um outro capítulo muito interessante, né? Como é que um grupo, já falei demais? Como é que é um grupo pequeno, uma profissão de certa forma incipiente naquele momento. No Congresso Nacional, eu tive o trabalho de ir ao Congresso Nacional e pegar a transcrição de todos os debates do Congresso Nacional, desde o dia em que o projeto de lei entrou no Congresso até o dia em que ela foi aprovada, todas as sessões do plenário da Federal em que ocorreu o debate sobre a lei, eu peguei uma cópia disso, li esse material. Então é muito interessante você ver as ideias, né, que se opunham à psicologia, discursos do tipo assim, mas a psicologia não pode existir porque a psique humana, a psicologia é o estudo da alma humana, como é que você pode fazer ciência da alma? Né? Ou então assim, a psicologia é uma coisa de herege, porque a alma é uma coisa divina, é de Deus, você não pode ter um estudo, discursos ou que passavam pela filosofia, ou que passavam por uma visão pela religião, ou que passavam por uma visão antimaterialista, que a psicologia era coisa de materialista, uns discursos muito interessantes, né? E outros, obviamente, de ordem política, situacional, de brigas de grupos e tal. E o interessante é como que um grupo, né, defendendo uma profissão aparentemente tão inexpressiva e tão desconhecida naquele momento, consegue aprovar uma lei que é vetada pelo presidente da República em alguns artigos, eles conseguem derrubar o veto do presidente da República. Essa coisa ficou me intrigando, quer dizer, que importância tem isso para os deputados brigarem tanto, né, a ponto de cair o veto de um presidente do Congresso Nacional. Vocês né, devem saber como é que é o processo de votação, não é um negócio fácil não. O presidente tem um poder muito grande de veto, e derrubar o veto do presidente você precisa de 2/3 da casa, se não me engano. É difícil você conseguir 2/3, não é uma votação muito expressiva. Essas coisas é que vão intrigando, né? A psicologia me dá, só para tentar encerrar, botar uma vírgula, a psicologia faz a gente sentir que mexe com alguma coisa que, ao mesmo tempo que ela é da ordem do desconhecido, do inexplicável às vezes, sem ser necessariamente mítica, mas quer dizer que tem a ver com o inconsciente, obviamente, com essa coisa que escapa sempre, né? Ela sempre parece que desperta essa sensação de que mexe, né, lida com algo que é muito importante. Então eu acho que isso é que, eu fico pensando, talvez isso é que mova as pessoas. O Vinícius falava que hoje parece que os alunos, né, a turma mais nova está pensando na psicologia mais pela vertente técnica, assim, essa é a minha profissão, eu vou trabalhar com isso, então tenho que fazer direito. Não tem mais aquela ideologia humana, humanista, que talvez uma geração
da minha ou uma geração anterior à minha tinha, né, de que nós vamos, né, contribuir, uma coisa meio quase religiosa, quase, né, sacerdotal, né, uma coisa assim meio de sacerdócio. Eu acho que talvez hoje, né, não se tem isso, mas talvez não seja isso também, essa talvez tenha sido a ilusão dessas gerações anteriores, mas tem alguma coisa que moveu esses atores e que move a nós para estar aqui hoje comemorando 40 anos, né, que, como disse muito bem encerrou o Milton aí, faz escuro, mas a gente nem por isso deve deixar de cantar, né? Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Célio, como o próprio Wilson disse, o Célio é um dos pioneiros, né? Vai estar falando para nós e abordar questões relativas à construção da identidade do psicólogo. Para refletir, comemorar a regulamentação da profissão, eu havia sido convidado, alguém me pediu, um dos colegas me pediu que escrevesse uma pequena nota para o Jornal dos Psicólogos. Não saiu ainda, né? Então ainda é um segredo. Mas também não queria ler simplesmente aqui o que eu pus no jornal, porque vocês vão ter, né? Espero que possam passar os olhos e, evidentemente, comentar. Mas eu dizia nesta nota, e certamente que me importa muito, é que, como o Milton disse, foi numa época do projeto desenvolvimentista do Brasil, e eu anotei para mim que o estado do bem-estar recrutou intensamente os profissionais das ciências humanas, na verdade, entre eles o psicólogo. Foi na época da regulamentação. E claro que eu não saberia dizer, eu também não quero me impor ou pensar que eu faço aqui o papel do sociólogo, mas é contemporâneo da regulamentação o fato de que o estado do bem-estar passou a recrutar intensamente esse tipo de profissional, né? E realmente esse recrutamento e a presença do psicólogo nos institutos, no serviço público, teve mudanças consideráveis ao nível da profissão, na verdade, e da prática da psicologia. O saber de si, mobilizado, dele lança a mão ao estado do bem-estar, e isso vai trazer consequências consideráveis. Tanto assim que, de imediato, se fez necessário que alguém fosse o intermediário entre o profissional e o Estado, não é? O CRP tinha imediatamente o seu lugar, assim como as comissões de ética e assim por diante. Então, eu sou muito sensível a esse fato, porque possivelmente vem daí, e novamente não quero atribuir uma relação de causa e efeito, mas vamos dar um testemunho que, ao mesmo tempo, mencionar aquilo que a gente pôde observar. A psicologia passou a ser alguma coisa que se praticava fora dos consultórios, não é? Já que o serviço público oferecia um local de trabalho que não era exatamente o do consultório, e de imediato houve mudanças que se faziam necessárias nessa prática, não é? Porque ao preparar essa mesa, eu creio que tivemos em mente esse comentário de nos darmos conta e refletir sobre essa passagem do consultório para o público, o serviço público, e resulta desse recrutamento, na verdade. E, consequentemente, mais um aspecto que foi extremamente marcante para o exercício dessa profissão, de tal sorte que hoje em dia você vê um edital oficial, né, jornal oficial ou em lugares públicos, então, é de lei que haja um posto de psicólogo em diferentes momentos e circunstâncias, não é?
Aí nós podemos pensar que o atendimento do psicólogo se faz obrigatório, necessário, né? Pela lei. Está previsto que alguém vai procurar um psicólogo. Eu sou bastante sensível para o fato de que, em outros momentos, nós acreditamos e até já meditamos e produzimos algum tipo de trabalho no sentido de pensar que o psicólogo ele cria demanda, mas ele espera ser procurado, não é? Não há por que eu imaginar que as pessoas são obrigadas a procurar um psicólogo. Mas, dentro do estatuto que essa profissão veio a ter uma vez recrutada pelo Estado do Bem-Estar, eu creio que há lugar para se pensar que a procura do psicólogo é não só esperada, mas inarredável, não é? Vale a pena, então, uma pequena reflexão a partir de críticos como Foucault, que sempre tiveram em mente esse caráter de repressor, de que a psicologia pode se imbuir, não é? Cidade onde morava Foucault, que é Paris, uma vez uma pessoa de muito prestígio disse que ao sair da Sorbonne, onde eu estudei, havia dois caminhos. Ou você vai para o lado direito, creio eu, que é o Panteão, que é o lugar onde estão os grandes homens, e a memória desses grandes homens, ou você vai para a esquerda, que é onde está a polícia, né? A chefatura de polícia está à esquerda. Canguilhem foi quem fez esse comentário ferindo e feroz. Ele queria aludir para esse aspecto repressor. Eu creio que nós tivemos que nos entender e trabalhar com todas essas questões, não é? Porque é o seguinte, o ideal do psicólogo ele teve que mudar. Eu penso que logo no início, há um pouco mais de 40 anos, ou quando houve a regulamentação, o ideal seria alguém que, ao aplicar o teste, teria uma posição, as palavras, tudo muito estereotipado, para evitar uma contaminação, uma influência de quem aplicava o teste. Assim nós entendíamos a cientificidade da psicologia, não é verdade? Eu penso que nós dizemos com frequência que os tempos atuais não permitem o exercício dos ideais, que nós perdemos essa referência. Eu creio que também com relação à psicologia, a psicologia terá evoluído e se transformado, e ela encontrou na sua implicação ao nível político e social, como o CRP é uma demonstração patente, não é? Pode escutar o discurso do Milton, de tal sorte que, mesmo com a regulamentação, nós tivemos a ocasião de ver manifestações que o Milton referia, ou que o Wilson já, como historiador, ratificou, não é? Conferiu, onde a psicologia soube ser subversiva, não é? E de vez em quando, não é? E o que mais me marcou, se vocês me permitem já ao nível de um depoimento, o que mais me marcou nesses termos foi ter sido o responsável e o iniciador da psicologia social na FAFISH, não é? Não foi logo no primeiro ano, que a psicologia social só vinha no terceiro ano, mas logo eu fui chamado e dei início. Era no subsolo, começava por aí a história. A psicologia era no segundo andar, a psicologia social no subsolo. E algumas pessoas que estavam comigo na época me marcaram para o resto da vida, e quando eu as vejo, eu tenho muitas razões para lembrar, e por uma sorte nossa está aqui alguém, o José Francisco, que está aí hoje em dia se preparando para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, pelo estadual. Está sorte que essa geração se promove, de vez em quando eu encontro um ou outro. Marília Mata Machado, em São João del Rei. Um dia desse estava no aeroporto de São Paulo, viagem internacional, estava lá a Sônia Fleury. Sônia, onde é que você vai vir para a China? É uma mobilidade assim, extraordinária. Foi o que mais me marcou, foi mesmo a implantação, a vida no que nós chamávamos o setor de psicologia social. E a impressão que me dá, eu não sei se, não estou me elogiando de jeito nenhum, eu penso nisso,
mas que era um setor que era desregulamentado dentro da Fafiche. Se o Chico fizer uma intervenção lá, daqui a pouco, se você permitir, eu espero que ele diga alguma coisa nesse sentido, retificando o que eu estou pensando, mas pois nós estamos falando de regulamentação. Logo, duas pessoas vieram integrar a psicologia social, que não eram psicólogos. Romualdo Damas Guzmão e José Renato. Então, as coisas começaram a se desregulamentar por aí, no melhor sentido que a palavra tenha, não é? De tal sorte que desregulamentar quer dizer inventar, criar, não é? E como é que a gente fazia para dar aula de psicologia social? A gente fabricava psicologia social, como você estava mencionando, o Antônio Luiz lembrou. Nós levávamos para a sala de aula um copiador, porque não existia ainda o xerox, copiador que sujava as mãos da gente, a roupa toda, e uma máquina de escrever, a gente fazia ali a apostilha, não é? Que a gente mesmo, com os alunos, ia colhendo o material, até que nós nos estruturamos um pouco mais. Não sei se chegamos a nos regulamentar, talvez não, no que foi o setor profissionalizante, o serviço profissionalizante, que se chamava CEPSA, do setor de psicologia social. Não era profissional, não era regulamentado, não. O professor Pedro Parafina de Bessa, ele olhava assim com simpatia, mas olha, não faz muita confusão, não. Fica do certo limite, mas ele jamais me chamou para pensar ou dizer que eu deveria registrar, porque nós tínhamos os bolsistas que nós pagávamos com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro não era meu, não é? Era do setor, que o setor dava um jeito para conseguir dinheiro, imagina. Sem passar pela faculdade de filosofia, sem passar pelo departamento de psicologia. É evidente que a universidade pode prestar serviço à comunidade, a frase até hoje repetida, deve prestar serviço à comunidade. Então nós nos adiantávamos já naquela época. Creio que hoje em dia os serviços prestados pela UFMG à universidade, à comunidade, são muito mais significativos do que aqueles que nós podemos implementar, mas eu penso que isso era também desregulamentação, né? Era inventar uma psicologia social que não fosse assim somente acadêmica, positiva, positivista, e que ela tivesse condições de se aproximar do momento político nacional brasileiro, que era justamente um regime militar, e que não facilitava de maneira nenhuma as coisas. E todos os nossos colegas, eu creio, não posso pensar que havia uma exceção, eram todos muito próximos e imbuídos da situação política que nós vivíamos naquela época, né? E uma coisa que me chama a atenção também, agora já com muita atualidade, é o seguinte, que vamos pensar assim, com tudo isso que eu tentei dizer a respeito dessa evolução e a transformação e o recrutamento por parte do bem-estar, do estado do bem-estar e as modificações que isso veio a trazer e trabalhar fora do consultório, ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia se torna mais evidente aquilo que nós podíamos chamar as novas subjetividades. E a questão é a seguinte, só tem uma pergunta, não tem uma resposta. Ao que tudo indica, há lugar para esse tema, as novas subjetividades. Foucault, que então será aqui lembrado como alguém que se adiantou, ele aceitava a ideia de que o sujeito é dividido, que o sujeito, tudo que a psicanálise, por exemplo, já havia levantado, mas no final ele acrescenta, será sempre possível que ele venha a mudar, uma mudança incessante e sempre possível. Enquanto que a psicanálise poderá dizer, não, é preciso a gente levar em conta o obstáculo e o real funcional. Então, aparentemente são duas posições antagônicas. E na época em que Foucault redigia essa questão das novas subjetividades, que hoje em dia estão nas comunidades gays, não é isso? Eu não posso entrar em detalhes agora. De tal sorte que eu acho que nós estamos aí. Eu vejo assim, a grande questão da psicologia hoje em dia, ela estará mais próxima daquilo que Foucault sugeriu, como sendo alguma coisa que a nova subjetividade está sempre viabilizada e viável, basta que haja
uma invenção de si mesmo, independentemente de qualquer restrição, porque as brechas do poder fazem com que o sujeito venha a surgir, ou a psicologia será sempre sensível àquilo que é o obstáculo, que a psicanálise sempre esteve aí presente para nos lembrar, e trabalhar com esse obstáculo, que chame ele castração, outro nome não importa, isso aí é bobagem de academia, não é? Eu vejo assim, sabe, um momento crucial e perguntar se a psicanálise ela se adapta, se ela cria uma nova maneira. Eu penso que ela faz um esforço considerável, pelo menos em certos lugares e momentos, e se a psicologia, essa da mudança da subjetividade incessante, é capaz de dar um certo rigor e peso a essa formulação. É isso. Obrigado. Bem, passamos a palavra a Raquel Correia. A Raquel foi presidente do Sindicato dos Psicólogos e desenvolve atualmente um trabalho social no conglomerado da Serra. Em primeiro lugar, queria dar meus cumprimentos, meu boa noite a todos. O prazer de estar aqui mais uma vez nessa convivência com o Conselho, nessa comemoração de 40 anos de nossa profissão e seguindo essa linha que o Célio vinha colocando e o Wilson também, da saída à sociedade. Eu queria abordar, e foi o pedido que me foi feito pelo Conselho, abordar essa conexão, esse contato do Conselho do Sindicato Conselho, e hoje essa grande abertura que o Conselho vem fazendo dentro da área de todo o social, uma área amplíssima que vem sendo aberta. Eu queria falar um pouco da minha experiência aí nessa participação, junto com inúmeras outras pessoas, nessa história da psicologia, agora já do sindicato às ONGs. O século XX, ele viveu a divisão do trabalho como uma negociação, ou luta, principalmente luta, mas uma negociação possível entre trabalhadores e donos de empresas. Os sindicatos de ambos os lados, eles desempenharam esse trabalho de ter um papel de trabalhar ambas as partes nas negociações ou reivindicações salariais. Nós, psicólogos, entramos nessa história de uma forma mais complexa, uma vez que nós pertencemos a subgrupos diversos, alguns assalariados de entidades governamentais, outros de empresas privadas e outros ainda como profissionais autônomos chamados liberais. E organizamos, como já foi colocado na história, agora na história dos sindicatos, organizamos em sindicatos desde os anos 70, com algumas tentativas já anteriores. Em sindicato nacional e sindicatos locais, como foi o caso de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, a categoria já estava funcionando há bastante tempo, inúmeras pessoas já tinham passado pelo sindicato, quando nos anos 80, um grande grupo de psicólogos, em que eu me incluía, apostamos num grande encontro que fosse constante, assíduo, abrangente, usando formas abrangentes de contato, que montasse redes, que funcionasse criativamente e que pudesse conectar esses subgrupos de psicólogos, tão diversos, de empresas particulares, do Estado e os chamados autônomos. Não que o sindicato já não viesse fazendo isso, mas o nosso programa foi montado por todas essas pessoas no sentido de que se fizesse uma conexão ampla entre esses subgrupos todos.
intenção foi, e parece que muita coisa foi conseguida nesses anos, de via o sindicato, ou seja, via o nosso sindicato, que nós tivéssemos um contato entre nós próprios, mas com a nossa sociedade, a nossa cultura, as atividades sociais as mais variadas, os nossos pares de outros sindicatos e dos conselhos, este conselho e outros. Eu acho que foram 8 lindos anos de encontros, de produções, em que um grupo imenso seria injusto e eu cometeria injustiças, né, de enumerar pessoas, né, como você já falou, Milton, e muitas pessoas ficariam de fora. Talvez em torno de 50 pessoas fixas e um número enorme de pessoas nesse estado todo de Minas Gerais se encontrava sendo facilitador de formação de redes e encontros e propiciando, inclusive, contatos com esses conselhos que eu já coloquei de outros locais e sindicatos significativos de Belo Horizonte, como o famoso Sintel da Telefônica, o Sindeletro, e muitos outros com os quais nós conseguimos desenvolver programas muito criativos, acho que fruto de um grupo muito grande e um grupo muito bem intencionado. Foi, nós podemos dizer, de uma parte grande do grupo, uma rede de inspiração esquizoanalítica e autogestiva, de estabelecer essa conexão capital-interior, interior-interior, sindicato-conselho, conselho-sindicato, psicólogos, sociedade e etc. Foi fruto do trabalho de muitas cabeças. No final desses 8 anos, nós começamos a ver o que muitos de nós começamos a chamar, não todos, nas conversas de algumas pessoas, o início do pôr do sol desse movimento sindical. No mundo inteiro, quando nós saímos da diretoria, deixando lá alguns ou muitos colegas, o neoliberalismo ganhava corpo no mundo, possibilitava, defendia e realizava a desmontagem de poderes públicos, de poderes locais, de municípios, estados, países, a desmontagem de empresas estatais. E o poder passou rapidamente à rede internacional de capitais, como nós vemos hoje, julgando países no chão, em cadeia, inúmeros estudos nesse sentido, montando uma mundialização da economia, não mais a serviço de países, mas uma privatização descarada, como decorrência disso, uma desmontagem, então, dos trabalhos de luta de classe dos sindicatos, que de repente se viram às voltas com o ter que procurar novas estratégias e se perguntar que programas eles teriam que estar desenvolvendo agora. O nosso sindicato dos psicólogos, na época que eu saí, continuou os seus programas, porque nós temos toda essa gama ampla de trabalhos, de profissionais, mas eu estou me referindo a um trabalho amplo, mundial, né, em que todo esse significado da luta de classes com a estatização, aliás, perda da estatização, essas privatizações todas, os sindicatos se viram muitas vezes perdidos. Então, até hoje, a procura de programas e novas estratégias, como eu disse. Junto com isso, ou como decorrência disso, não é bem junto, começou a aparecer uma nova forma das pessoas reivindicarem uma entrada nessa sociedade, que começou a excluir cada vez mais pessoas. Michel Vieviorca faz uma ampla análise dos novos paradigmas da violência que se desencadeou a partir daí. Ou seja, novos atos e novos significados da violência que começaram a ocorrer à nossa volta e conosco próprios. Racismo, fundamentalismo, grandes correntes de drogas, alianças droga-guerrilha, alianças droga-governos, inserção e exclusão social gerada por essa sociedade de consumo. Do monopólio da violência
feito por alguns países, como Estados Unidos, como diz Vieviorca, nós passamos ao revide talibã que estarreceu todo mundo. No Brasil, nós somos atores, agentes, vivenciadores de uma guerrilha urbana. Atores de um jogo terrível de despossuídos, desfiliados. E, como conclusão, eu poderia dizer que da luta de classes intermediada, em parte por sindicatos, que tinham essa intenção clara e essa ação clara, nós passamos a uma guerra generalizada, uma verdadeira guerrilha urbana nas ruas, que nós vivemos hoje, em todas as grandes cidades do Brasil. Crianças de rua, adolescentes, com que muitos de vocês com certeza trabalham, adultos assaltam, matam, raptam. Presenciamos a naturalização e a privatização da violência. Reich já se perguntava por que essa violência não ocorreria. Bandos descerem sobre os poucos com dinheiro. Hoje, muitos assaltam a todos, não só aos com dinheiro, mas a seus vizinhos também, os despossuídos. Um desafio se nos impôs, então, eu digo a muitos de nós, não digo a mim própria apenas, que foi o que fazer diante desse perfil que mudou tanto. Nós já vimos na fala da Lúcia a participação que o Conselho vem tendo nessa tentativa e ação direta nessa entrada no movimento contra a violência e na entrada nesse social. De nossa parte, minha e de outros grupos com os quais eu trabalho, nós começamos a entrar numa reflexão sobre a questão do social e resolvemos, agora já como representante do Núcleo de Psicanálise e Práticas Institucionais, estabelecer estatutos em que nós nos organizamos como uma ONG. Começou aí um movimento que estava paralelo com os anos 90, que era o surgimento de um terceiro setor, que é o setor de ONGs, e junto com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo, que é o das empresas, o particular. Esse terceiro setor, como muitos sabem, vem construindo projetos sociais, para os quais Bernardo Toro, por exemplo, coloca 3 metas. A primeira, de construir um projeto de nação, um projeto nacional, para que os cidadãos possam aí se inserir e se sentir pertencentes a algum país e converter esse país num local para a sua cidadania. Segundo, contribuir para a formação e fortalecimento do comportamento de cidadão. Terceiro, propiciar a reinstitucionalização do âmbito público, que continua sendo desmantelado. E quarto, criar condições para tornar possível uma democracia cultural que fosse distribuída a todos e que possibilitasse aos cidadãos de serem cidadãos. O projeto Rizoma, já agora a criação do núcleo de psicanálise, passou exatamente a agir dentro desse âmbito, entrar nessa transição, nessa mudança para o movimento de trabalhos sociais, sendo nosso foco sempre a luta contra a violência. Inicialmente junto ao aglomerado da Serra, onde temos aprendido grandes lições com a sabedoria das comunidades, com a violência que elas próprias vivem, os assalariados de ontem sendo os desempregados de hoje em 50% de cada favela, não 12% como a prefeitura coloca, os desfiliados de hoje, os possíveis filhos de trabalhadores ou sindicalistas, hoje são os que têm problema com a lei, que estão em prisões ou sendo trabalhados, como estava conversando agora com o Célio, por inúmeras entidades governamentais ou não. A
agredidos pela elite mundial ou nacional, passam a agressores de toda a sociedade. O projeto Rizoma ampliou-se para toda Belo Horizonte. Trabalhamos em vários locais hoje, também no interior de Minas. E constatamos que esses desfiliados têm sede de artes, de esportes, de grupos de discussão, de grupos de trabalho, de cooperativas, de grupos de terapia, de análises, ou seja, de trabalhos da nossa área de psicologia ou áreas afins, como todos nós também, da classe média ou alta, temos sede desses trabalhos. Cidadania, fluir, ter oportunidade e vivê-las. A violência e insegurança que vivem esses lugares e que passou a vir desses lugares é uma violência fabricada, como diz o Anthony Giddens, fabricada por esse neoliberalismo que tudo privatizou, inclusive a liberdade, a insegurança ou a segurança e a violência. O coletivo ou público foi desmantelado, intencionalmente desmontado, e a segurança, que é algo coletivo, passou a ser privada, como analisa Bauman. A liberdade individual só pode ser garantida e produzida pelo trabalho coletivo. Entretanto, também ela se privatizou. Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, creio que de 95, ou a data próxima, faz a união entre ética e economia, ao dizer que não é o lucro que deve orientar a economia hoje, mas o que se obtém com ela: moradia, saúde, educação, trabalho e sobrevivência. Todavia, Bauman, via citação do jornal alemão Der Spiegel, diz que em 2005, 80% da população alemã será supérflua. Alemã, não é brasileira. E 20% apenas terão empregos. É aterrador, mas é o modelo vigente. Acho que está claro, claríssima essa passagem do mundo, da minha vivência, de acho que de inúmeras pessoas e dos programas de sindicatos e de conselho, desse conselho e de outros, dos programas do tipo que eram feitos em sindicatos e dos programas que nós temos que fazer agora, que é ir até a sociedade, até as comunidades. E creio que não conseguiremos superar esses problemas se nós não montarmos redes entre nós que todos que aqui estamos, muitos outros, muitos subgrupos, e que poderão, através desses trabalhos, como o Conselho vem desenvolvendo nessa direção do social, formar conexões inúmeras que podem transformar esse perfil terrorífico que nós vivemos. Ou seja, seríamos nós, nos nossos 40 anos, entrando cada vez mais dentro desse mundo da sociedade. Terminando com a situação de Bauman, uma boa sociedade pode e deve tornar livres seus integrantes, não apenas livres de um ponto de vista negativo, no sentido de não serem coagidos a fazer o que não fariam por espontânea vontade, mas positivamente livres, isto é, no sentido de serem capazes de fazer algo da própria liberdade, de serem capazes de fazer coisas juntos na ágora. Passo a palavra agora para o Max Vinícius. Ele vai falar sobre a importância, a contribuição do Conselho para o crescimento da profissão, me parece. Boa noite para todos, para todas. Queria cumprimentar o meu Ricardo, meu amigo pessoal de tantos anos, agora conduzindo aqui o Conselho Regional 04. Cumprimentar todos os colegas de mesa, pessoas com as quais, de algum modo, pude compartilhar uma convivência muito afetuosa, e cumprimentando a todos esses, abraçar a todos os amigos que fazem parte, estão presentes aqui hoje. Sempre voltar a Minas Gerais no autoexílio voluntário que eu me impus há alguns anos. É um exílio na Bahia, é verdade, não é tão grave, mas
voltar à Bahia, voltar a Minas Gerais é sempre voltar à Bahia, Rua da Bahia, certamente. A vida é essa, subir floresta, é isso. Então, voltar é sempre muito interessante e aí fica muito problemático porque uma sessão solene e de repente eu fiquei pensando a questão de como os afetos se comportam nas solenidades, o que a gente pode fazer com os afetos, com as emoções, diante das solenidades, né? Então vou tentar ser solene com os afetos, incorporando os afetos todos que me mobilizam nesse momento. Queria pensar que este é um momento de comemoração. E comemorar é lembrar juntos, é um ato coletivo de lembrança. De certa forma, para nós ocidentais, e eu estou sempre meus esforços relativizadores, eu gosto sempre de pensar que existe um fora do Ocidente, para pensar que o Ocidente é uma possibilidade civilizatória, entre outras tantas, né? Uma possibilidade muito poderosa, mas é apenas uma possibilidade civilizatória. E para nós, no Ocidente, os atos de comemoração são atos que vão reduzindo o seu potencial de ritos de passagem. Nós sabemos que para os grupos culturais que estão fora desse ordenamento simbólico dos valores ocidentais, os ritos de passagem têm um efeito de produzir a expansão temporal que faz com que se produza a memória. E é muito interessante que para nós do Ocidente nós criamos a história. E quando nós criamos a história como uma forma ordenada, organizada, sistematizada de registrar a memória, de certa forma nós ficamos menos dependentes destes rituais para que nós possamos gravar as mudanças que se processam ao longo do tempo. É uma pena, de certa forma, os nossos rituais se veem empobrecidos desse sentido e dessa finalidade, que é a finalidade de registrar o que se passou, de guardar para todos uma memória. De todo modo, estamos aqui para comemorar os 40 anos da profissão de psicólogos no Brasil. E nesse momento tenho que confessar também que em relação à psicologia, tenho uma posição absolutamente ambivalente, porque há mais de 14 anos me envolvi intensamente com um projeto profissional de trabalhar por essa profissão. Entendo que a minha presença nessa mesa é certamente merecida, mas deve ser justificada talvez na busca da representação de um certo efeito ou de um certo momento geracional mais atualizado desta luta, desse movimento, desse trabalho que se processa no interior desta instituição que são os conselhos. Porque é importante a gente pensar que o registro, né? Eu vejo o Wilson, e hoje conversamos muito pela manhã, fazendo uma entrevista para o meu projeto de doutoramento com o Wilson, que foi meu professor, quer dizer, as coisas vão todas se misturando de certa forma, elas não são tão separadas, mas de certa maneira nós temos que pensar que esse modo de registrar a história muitas vezes nos faz perder as perspectivas geracionais que são tão importantes. E quando nós falamos de uma história de 40 anos, é mais grave ainda, porque os atores que fundaram o momento inicial dessa história estão presentes ainda. O Wilson se referia a uma boa presença entre nós ainda do professor Pedro Parafita Bessa, e de certa forma outras gerações estiveram presentes em outros momentos, e cada um de nós certamente tem algo, tem um pedaço dessa história ainda registrado enquanto experiência, e alguns se afastaram, e eu vi aqui o Zé Geraldo, o Gerson, a Eliana, que foram de certa forma os companheiros no primeiro momento em que estive aqui nesse Conselho Regional de Psicologia, que tive a honra de participar da diretoria no ano de 1987, 88,
aqui no Conselho 04, fizemos parte da diretoria aqui do Conselho 04. E estava me lembrando que eu vim ao Conselho movido por um extremo incômodo com a profissão que eu tinha. Incômodo, uma insatisfação com o jeito que essa profissão aparecia para mim e aparecia para muitos colegas. É interessante porque o meu movimento era um movimento reativo. Eu vim numa assembleia para protestar, para reclamar, para dizer, olha, está assim, as coisas não acontecem. E hoje eu sou capaz de perceber que muitos antes de mim se mobilizaram para fazer com que aquilo que me parecia insuficiente fosse, naquele momento, um patamar atingido, um patamar que tenha sido conquistado, um patamar que exigiu o esforço, o investimento de muitas pessoas. Mas esse tipo de percepção, creio que só um certo amadurecimento pode trazer, e só a passagem do tempo pode nos trazer. Hoje é mais possível perceber que nós temos uma trajetória, que comemoramos, que é uma trajetória de 40 anos, e que é uma trajetória que foi uma construção de muitas pessoas, que é uma trajetória, que é uma construção, certamente, que envolveu e mobilizou muitas pessoas, que creio que nesse momento estamos homenageando a todas elas, todos aqueles pioneiros, todos aqueles precursores pioneiros e todos aqueles que, de certa forma, emprestaram em algum momento a sua energia, a sua disposição, o seu investimento para que esse momento pudesse ser comemorado com esta qualidade. Isso nos traz, talvez, algo, sim, isso talvez uma experiência nova ou uma percepção nova desta experiência, que é a ideia de que existe algo que se processa numa dimensão da construção coletiva. Talvez seja esse elemento que seja o elemento diferencial que nós, psicólogos brasileiros, estejamos experimentando com mais intensidade o sabor nesses últimos anos, nesses últimos 8 anos, talvez. A ideia de que existe um processo coletivo que constrói a nossa presença na sociedade. A ideia de que existe um processo coletivo que constrói a nossa expressão social. E de que nós podemos viver este processo um tanto inconscientemente nas nossas individualidades, nas nossas atuações parceladas, individuais, ou nós podemos fazer um grande esforço para superar o parcelamento e de criar essa ágora a qual a Raquel se referiu no final da sua fala, de uma forma tão interessante, de fazer o espaço público onde se constrói como um esforço de concertação das vontades, um esforço de auferição do pensamento, um esforço de diálogo, de debate entre os que fazem parte desta profissão. Talvez o tempo do qual eu possa falar com mais clareza a partir da experiência, ainda que nesse momento eu esteja me dedicando a estudar a questão da ideologia profissional dos psicólogos e mais especificamente o pensamento social dos psicólogos, mas talvez o tempo que eu pudesse falar, não numa perspectiva acadêmica, mas nessa linha dos depoimentos, fosse esse tempo, um tempo mais recente, um tempo que está marcado para nós com um momento em que, de certa forma, busca-se a construção desta vontade coletiva. Hoje eu perguntava para o Wilson sobre um certo encontro profissional de psicólogos, que o primeiro plenário e o segundo plenário do Conselho Federal, nos documentos aparecem diversas e sucessivas portarias, nomeia e renomeia uma comissão, agrega novas pessoas. E eu perguntava hoje para o Wilson, aquele evento que deveria ter acontecido em 1978, porque numa das comissões aparecia o nome dele nomeado, né? Aquele evento aconteceu, que era o encontro da psicologia como profissão. Em 1978 ele diz, não, aquele evento nunca aconteceu. Comissões foram nomeadas, intenções existiam, mas ele não aconteceu. Talvez ele não tenha acontecido porque nós não pudéssemos, naquele momento, fazer com que este
patamar fosse atingido. Para nós temos no ano de 1989 um registro importante na história institucional da psicologia. Quero dizer para vocês também que um dos elementos do diagnóstico que orientou a minha participação pessoal e de outros colegas nesses últimos tempos no Conselho foi uma percepção de que nós tínhamos uma psicologia que tinha crescido muito rapidamente. Somos 112 mil psicólogos em 40 anos. Há um crescimento numérico muito rápido, mas ao mesmo tempo esse crescimento numérico não se fez acompanhar de um processo de institucionalização, de criação de instituições, de criação de espaços de representação das nossas diversidades. Por isso, hoje via o tema da identidade e pensava, eu acho que o tema da identidade nós vamos superá-lo muito rapidamente, porque hoje talvez não seja o tema da identidade o tema que nos move, mas o tema da unidade na diversidade, de como nós podemos nos reconhecermos como psicólogos, apesar de sermos absolutamente diversos uns dos outros, e ainda assim comparecermos à comemoração dos 40 anos da psicologia, porque se olho para cá, conhecendo algumas pessoas e sei o que pensam, o que fazem, digo, mas existem aqui muitas psicologias, certamente, e elas estão todas juntas comemorando os 40 anos da psicologia. Quer dizer, é possível estabelecermos uma dimensão de unidade a partir da diversidade. E talvez aquele enigma da identidade, que ainda até tomei com interesse, porque esse enigma já foi muito mais poderoso. Eu me lembro que nos anos 80, de 80 a 90, não se fazia nada em psicologia que não começasse pela discussão da identidade do psicólogo. Assim, eu acho que nós estamos ficando curados, quer dizer, quero crer que os enigmas têm que quedar a partir da análise. E me parece que nós, psicólogos, estamos sendo capazes de produzirmos coletivamente elementos de análise que nos sustentam numa outra posição, numa outra condição, numa outra possibilidade. Quero crer também que não fazemos isso apenas porque somos bem intencionados. Quero crer que o neoliberalismo, que a nossa amiga Raquel aqui trouxe com tanta adequação enquanto fenômeno, produz imediatamente um efeito que é o efeito de empobrecimento das classes médias urbanas. E isso atinge os psicólogos num dado momento de uma forma muito decisiva. Isso é o esvaziamento dos consultórios. Por outro lado, ao modo dos coelhos, nos multiplicamos numericamente numa escalada que está sustentada exatamente pelos interesses privatistas da educação, que cria cursos de psicologia, a despeito de todas as lutas dos conselhos, como se cursos de psicologia fossem caramelos, como se uma coisa que pudesse ser produzida infinitamente porque é bom para todo mundo gosta e todo mundo vai consumir. E efetivamente isso traz um descompasso muito radical, muito importante, que é da existência de um grande número de profissionais ou de sujeitos com habilitação para exercer psicologia, ao mesmo tempo que aquele velho modelo que nós dominávamos, conhecíamos e, eu diria, nos sentimos confortáveis, que é o modelo da clínica liberal, ele perde a potencialidade de alimentar a tantas bocas. Isso nos traz de imediato a necessidade de que nós, psicólogos, mirando a questão da própria sobrevivência da profissão, porque uma profissão que é profissão precisa de ter um serviço que presta, precisa de ter remuneração por esse serviço. E isso nos produz um empurrão às fronteiras que nós nunca conhecemos. As fronteiras que sempre foram percebidas pela psicologia como mera paisagem. Estou me referindo a um conjunto de instituições que a sociedade sempre manteve, sempre estiveram ali. Os cárceres brasileiros não são esse escândalo agora. Os cárceres brasileiros sempre foram escandalosos. Os manicômios brasileiros não são. Os manicômios brasileiros não são agora que são coisas abomináveis. Os manicômios brasileiros sempre foram abomináveis. E as FEBEM sempre existiram. Há muitos anos que as crianças das classes populares que têm desvios em relação à lei, são enviadas para esses lugares. Nós é que não estávamos lá. Esses lugares nos precedem, há muito tempo esses lugares nos precedem. Capitães de Areia, do Jorge Amado, é dos anos 40.
Só para a gente pensar assim, que esse negócio de menino na rua, menino de rua, que parece assim um fenômeno. Não, eles estavam lá na rua. Né? O que é interessante é de que nós, psicólogos, nesse momento, quando falamos desses lugares, nós temos o que dizer, porque nós fomos lá, nós estamos presentes. Eu posso dizer para vocês a área de saúde pública, porque entrei aqui em Minas Gerais em concurso público de 1986, com mais, eu acho, 400 colegas. Entramos assim, foi a grande entrada dos psicólogos através de concurso. Tinha antes alguns que entravam porque os pais, os amigos eram deputados, etc. Passamos por essa fase, não sei se alguns se lembram. Conseguir um emprego no Estado dependia de relações pessoais, políticas, que garantissem posições. Não, entramos uma grande leva. E é interessante esse movimento, porque nunca tínhamos tido na universidade formação para exercer uma prática sanitária. E nós criamos uma prática sanitária, eu digo hoje, sofisticada, muito interessante. Hoje os psicólogos, e o Sérgio citava a Sônia Ferreira, que é uma pioneiríssima desse movimento de participação de um psicólogo, era a nossa psicóloga quase na saúde pública, era o nosso expoente da psicologia na saúde pública. E nós criamos e construímos hoje uma prática bastante importante. Eu vi aqui ainda há pouco a Simone, que coordena a política de saúde mental do Estado de Minas Gerais. E é interessante porque a primeira vez que o Jesus foi indicado para ser coordenador de saúde mental, criou-se uma grande celeuma no campo, porque como um psicólogo vai dirigir agora a saúde mental, esse cargo é um cargo dos psiquiatras, só os psiquiatras podem dirigir. Eu queria pensar com vocês então que nós temos na verdade uma caminhada bem sucedida. A psicologia brasileira, no sentido de profissionalização, tem feito uma caminhada bem sucedida. Ela foi pressionada e está fazendo o seu acerto de contas com essas fronteiras da exclusão. É óbvio que os conselhos de psicologia, sobretudo nesse último, na verdade, quando falo assim, é porque eu participo de um grupo que se chama um Conselho para Cuidar da Profissão, que é um esforço coletivo de construção de uma tendência de pensamento sobre a gestão estratégica das entidades de psicólogos. Talvez esse seja o elemento diferente, é de que hoje a nossa profissão não está mais ao sabor das ondas, ou ao sabor dos individualismos, ou ao sabor de efeitos absolutamente aleatórios, da coincidência de eventos. E o destino dessa profissão passou, a partir de um esforço intencional, deliberado, muito limitado para as necessidades, certamente, passamos, então, a intervir mais conscientemente, intervir de uma forma mais intencional na definição de que psicologia nós queremos, aonde nós queremos que a psicologia esteja, de que forma que nós queremos que a psicologia esteja. Então, creio que ao comemorarmos, ao lembrarmos juntos aqui os 40 anos da psicologia, devemos ter orgulho da caminhada que foi feita. Devemos reconhecer que é uma caminhada que foi construída a partir do esforço de muitos e de que hoje a continuidade dessa caminhada depende de como nós continuemos a exercitarmos este projeto de produzirmos definições que sejam sempre coletivas, que sejam sempre com esforços de garantir a participação de todos, que sejam democráticas, que as nossas entidades possam continuar sendo esse espaço, o espaço de buscar convocar para a Ágora, para que a Ágora possa ser a nossa chance, a nossa oportunidade de fazermos uma psicologia mais parecida com o que nós queremos que ela seja. E só vou dar um dado para vocês que me impressiona muito. Hoje, depois de um sonho que começamos a acalentar há muito tempo, temos uma coisa nesse país que se chama Fórum Nacional das Entidades de Psicologia. 15 entidades nacionais da psicologia se reúnem mensalmente para negociar os interesses coletivos da psicologia e para produzir uma ação comum. Nós realizamos a mostra Psicologia e Compromisso Social,
tivemos 1.600 trabalhos de psicólogos inscritos em estandes, mostrando que os psicólogos já trabalham na fronteira da exclusão, que criam metodologias, criam tecnologias. E agora vamos realizar o primeiro congresso em setembro, Psicologia, Ciência e Profissão. Pasmem, temos 10.000 psicólogos inscritos, psicólogos e estudantes inscritos para participar, e temos mais de 4.000 trabalhos a serem apresentados. Isso indica vitalidade, isso indica força, isso indica que nós temos muitos motivos para nos orgulharmos da nossa profissão e continuarmos construindo-a nessa perspectiva do laço social, do compromisso social, porque é assim que nós vamos ser valorizados e vamos ter motivo para continuarmos a ter comemorações como essa. Bem, nós ainda temos alguns passos da solenidade, né? Mas penso que a gente talvez passar a palavra para o mestre de cerimônia. A gente quer negociar aqui, porque é possível que as pessoas querem fazer alguma manifestação e vir poder negociar um tempo aqui, porque as pessoas também certamente estão querendo falar. Né? Seria interessante nós darmos continuidade ao evento e ao final ter um espaço de manifestação. D'accord? Então, vamos lá. Então, passa a palavra a mestre de cerimônias, presidente da Câmara de Comunicação Social, Lúcia Aquino. Em primeiro lugar, eu gostaria de anunciar algumas presenças. Psicólogo Lincoln Pereira do Nascimento, do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Hipercentro Belo Horizonte. Maria Estela Sanabria Ferreira, diretora do Centro Cultural Brasil-Espanha. Laíra Luanda, vice-coordenadora da Juventude Zinga Quiluage, não sei se pronunciei corretamente. Maria Lúcia Coimbra, vice-presidente do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. Patrícia Regina e Márcio Maia, representantes do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. Rubens Ferreira do Nascimento, representante da Abrapso Minas. Roger Carvalho, diretor de Políticas Públicas da Federação Nacional dos Psicólogos. Ricardo Moretti, ex-presidente do CRP. Gerson Alves Vieira, ex-presidente do CRP. Mariana de Campos Mendonça, ex-presidente. Rogério Martins Ferreira, também ex-presidente do CRP. E o Dr. Cornelis Joanes, representante da pós-graduação da Psicologia da UFMG e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Política. A seguir, gostaria de convidar o conselheiro secretário Berto Cota Verona para ler a síntese da ata de reunião plenária que aprovou o projeto 40 anos da Psicologia no CRP 04. Aos 21 dias do mês de julho de 2002, os conselheiros, membros do 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região, Minas Gerais e Espírito Santo, reunidos em reunião plenária, considerando os 40 anos de regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil e avaliando a importância do registro dessa data na história do CRP 04, decidem: primeiro, instalar uma placa comemorativa no auditório do CRP 04 com os nomes de todos os presidentes da autarquia em Minas Gerais e Espírito Santo, desde a sua criação até a presente data. Segundo, homenagear todos os psicólogos de Minas Gerais que contribuíram para a construção e fortalecimento da profissão no Estado, através dos colegas Dr. Sérgio Garcia, Wilson Soares Leite, Raquel Correia Ferreira, Marcos Vinícius de Oliveira e Silva, cada um representando um recorte da história da psicologia em Minas Gerais e no Brasil. Nada mais havendo a tratar, eu, Humberto Cota Verona, na brevemente eu queria, através dessa formalidade, estar abraçando
todos os psicólogos que estão aqui presentes, todos os ex-conselheiros, todos os sindicalistas que já participaram da construção da psicologia em Minas, e gostaria então de passar a palavra e a Lúcia para a gente dar continuidade à entrega da homenagem. Obrigado. Nesse momento, nós faremos uma homenagem aos 4 profissionais que aqui estão e, através deles, desejamos homenagear todos os colegas que, ao longo destes 40 anos, vêm contribuindo para a construção da psicologia. Para proceder à entrega da placa de homenagem ao Dr. Sérgio Garcia, convidamos o presidente do Conselho, conselheiro Milton Soares dos Santos Picado. Ao colega Sérgio Garcia, nossa homenagem e reconhecimento a você e a todos os pioneiros da psicologia em Minas Gerais e Espírito Santo que têm contribuído para a construção da profissão. Para fazer homenagem ao colega Wilson Soares Leite, convidamos a vice-presidente do Conselho, conselheira Marta Elizabeth de Souza. Gente, eu fico muito feliz de poder homenagear o nosso colega Wilson e você e todos aqueles, a nossa homenagem e reconhecimento aos psicólogos, que têm contribuído para a institucionalização da profissão. Para homenagear a colega Raquel Correia Ferreira, convidamos o conselheiro secretário Humberto Porta Verona. A colega Raquel Correia Ferreira, nossa homenagem e reconhecimento a você e a todos os psicólogos em Minas Gerais e Espírito Santo que têm contribuído nas lutas pelas conquistas da profissão no mercado de trabalho. Para fazer a homenagem ao colega Marcos Vinícius, chamamos a conselheira tesoureira Deise Fátima Xavier. Ao colega Marcos Vinícius, nossa homenagem e reconhecimento a você e a todos os psicólogos de Minas Gerais e Espírito Santo que têm contribuído para o fortalecimento do compromisso social da psicologia. Gostaríamos de agradecer também a presença de todos os ex-conselheiros, que são muitos, e nós não vamos anunciá-los um a um. Para finalizar o nosso evento, convidamos o presidente do 10º plenário para descerrar a placa onde estão registrados os nomes de todos os ex-presidentes do CRP 04, que juntamente com todos os ex-conselheiros vêm atuando na construção dessa instituição.
não tinha visto. Pedido para fazer a leitura dos nomes. Aqui muito bem. Primeiro plenário, 74, 76, Rui Flores Lopes. Segundo plenário, 77, 79, Irineu, Alié, França. 80, 81, Bruxois, Libessa. 1982, o Wilson Soares Leite. O quarto plenário, 1983, 1984, Rogério Martins Ferreira. 1985, ainda no quarto plenário, Gerson Alves Vieira. Quinto plenário, 1986, José Luiz da Silva Espíndola. Quinto plenário ainda, 1987, 1989, Ricardo Figueiredo Moresso. Sexto plenário, 1989, 1990, Marília Pires Fernandes. 1990 e 1992, Marta Elizabeth de Souza. 1992, ainda Rita de Castro Siqueira Dias. Sétimo plenário, 1992, 1993, Sebastião Rogério Góes Moreira. 1993 e 1995, Mariana de Campos Mendonça. 1995, ainda do sétimo plenário, Edith Lins Eto. Oitavo plenário, 1995, Antonieta Guimarães Bisotto. 1996 e 1998, Ricardo Figueiredo Moretson. Ainda do sétimo plenário, 1998, Elvira Lídia Pessoa de Oliveira. Nono plenário, 1998, Francisco José Machado Viana. 1999 e 2000, Roberto Chateaubriand Domingues. 2001, Fernanda Ottoni de Barros. Décimo plenário em exercício, Milton Santos Picard. Nós agradecemos a presença de todos os colegas e os convidamos para que estejam também nos outros debates previstos para esse ciclo de debates que acontecerá até o final deste ano. Convidamos agora a todos para que nós possamos nos dirigir ao hall de entrada para o coquetel. Agora um tempinho para o debate, tudo bem, desculpe. Mas após então o debate, nós teremos o coquetel no hall de entrada. Podemos debate? O debate fica prejudicado, mas ele fala em coquetel, né? No final. Sim, mas mesmo que não haja perguntas, alguém queira fazer uma manifestação, uma comunicação, o microfone está aberto. Eu já pedi pra pregar, entreguei o desgraçado. Eu tenho que pegar um emprego. Pois é, mano. Agora eu vou pregar. Eles chamam de coisa lá de fax.
Tá dando pra carregar. Tá pensando que com uma grade garante Depois você vai subir então.